O Ecocenado começa agora e você vai ver nessa edição. Crise hídrica atinge as regiões sul e sudeste do Brasil. As causas do problema estão diretamente ligadas ao aumento do desmatamento na floresta amazônica, que diminui os rios voadores. E no quadro Ideias Verdes, o carro voador como solução de mobilidade urbana. O que você só via nos filmes de ficção científica pode se tornar realidade em menos de 4 anos. Gigantes como a General Motors, Boeing, Porsche, Toyota e até a brasileira Embraer fazem uma corrida para ver quem lança o primeiro carro voador. E mais, um fungo ameaça a produção mundial de bananas. O TR4, que provoca uma doença sem cura nas bananas, já se espalhou pela Austrália, Ásia, Oriente Médio e África. E o projeto Bosques da Memória, que planta árvores em homenagem às vítimas da Covid-19. A pandemia do coronavírus mostrou claramente a desarmonia que estamos vivendo entre humanidade e natureza. As crises sanitária, ambiental, econômica, que causam tanta dor, sofrimento e desesperança, são produtos e sintomas desse desequilíbrio. No início do mês de junho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro divulgou uma nota técnica alertando para o risco de crise hidrológica nos reservatórios das regiões sul e sudeste do Brasil. Significa dizer que o fornecimento de energia de matriz hídrica, energia produzida por usinas como Itaipu e Furnas, por exemplo, deve ficar comprometido este ano nessas regiões. Nós conversamos por videochamada com Malu Ribeiro. Ela é especialista em recursos hídricos da ONG SOS Mata Atlântica. Conversamos também com o professor Adilson de Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Adilson é doutor em Economia da Energia pela Universidade de Grenoble, na França. Professor, esse problema que o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro está anunciando, em que medida essa crise hídrica vai afetar o desenvolvimento brasileiro, justamente no momento em que se fala tanto de uma retomada da economia após 1 ano e meio de enfrentamento da pandemia de Covid-19? Sobre 2 tópicos, né? Primeiro, nós já estamos vivendo atualmente um racionamento de água, né? Então, já existe um racionamento andando. E a perspectiva também tem um outro racionamento também de energia elétrica. Então, acho que a combinação desses 2 elementos sugere que, se isso vier a ocorrer de forma intensiva, como parece que vem, tudo sugere que venha a ocorrer pelo fato de que as perspectivas futuras de chuvas não são muito favoráveis, nós teremos uma situação econômica bastante impactada, seja pelo fato das dificuldades de suprimento de água para os diversos usos, como, por exemplo, a agricultura brasileira, o abastecimento de água das populações urbanas. E teremos também um outro problema do ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, essência ainda de forma muito mais expressiva nos setores industriais que estão começando a retomar a sua atividade econômica. Então, acho que os efeitos potenciais são muito negativos. Até porque a solução imediata que me parece que vai ser dada é o acionamento das termoelétricas, e isso encarece o custo da energia, não é isso, professor? Sem dúvida, vai encarecer, mas nas circunstâncias atuais é fundamental despachar as termoelétricas, porque se nós não despacharmos as termoelétricas, o que vai acontecer é que nós vamos consumir mais água ainda nas hidrelétricas. Lá na frente vai faltar água para esses outros usos que eu já falei, que são mais importantes, na verdade, do que a geração de energia elétrica. É mais importante garantir o abastecimento de água da população, da agricultura, do que, na verdade, abastecer energia elétrica com hidrelétrica, quando você tem a alternativa, que são as termoelétricas que foram construídas, estão sendo pagas por nós de toda forma, e que agora, infelizmente, nós vamos ter que despachar, ainda que não seja a melhor opção. Nós devíamos ter lá no passado ter construído muito mais fontes renováveis de energia para abastecer o sistema elétrico brasileiro. Infelizmente, isso não foi feito por razões de opções políticas que foram feitas no passado, e agora nós estamos numa situação
que, infelizmente, teremos que conviver com essa realidade. Agora, Malu, esse acionamento das termoelétricas tem como consequência também o aumento da geração dos gases que provocam o aquecimento global, não é? E vamos dizer assim, de alguma forma, isso tudo está relacionado, essa crise hídrica, com o aumento do desmatamento, enfim, tem uma série de eventos em cadeia que nos levam até essa situação que nós estamos vivendo hoje, não é? Como é que vocês aí do SOS Mata Atlântica estão avaliando essas questões? As causas do problema estão diretamente ligadas ao aumento do desmatamento na floresta amazônica, que diminui os rios voadores, a não restauração da Mata Atlântica, que é a floresta que funciona como esponja, né? Ou seja, na região de maior crise hídrica hoje, de falta d'água hoje, que é a bacia do Paraná, né? Que abrange aí diversos estados da região sul e sudeste, isso já vem desde 2020. Então não é novidade. A água é um bem coletivo, não é um bem privado. E, infelizmente, a água no Brasil foi apropriada pelo setor elétrico. O setor elétrico acha que a água é propriedade dele, não por outra razão. A tal da crise, né, que foi criada, vai ser administrada por quem? Pelo Ministério de Minas e Energia, que é uma das partes que exatamente vai atuar em detrimento do coletivo para beneficiar esses interesses privados que estão vinculados ao setor elétrico. Esse problema da crise hídrica seria um sintoma de que está faltando planejamento e governança na gestão das águas no Brasil? A Agência Nacional de Águas, que é responsável pela outorga do uso da água, ela era uma agência ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, a gente tinha uma visão integrada entre meio ambiente e recursos hídricos que é totalmente estratégica, né? Hoje, onde está a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos? Ela foi levada para um pequeno departamento, uma sala no final do corredor do Ministério, fora do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, uma visão totalmente fragmentada que casa com o que o professor Adilson colocou aqui. O Brasil voltou a uma visão dos anos 70, que é olhar para os nossos grandes rios como extensão da tomada e extensão da descarga. Os grandes rios brasileiros, infelizmente, estão poluídos e degradados por falta de saneamento, altamente contaminados por veneno e agrotóxico. Veja que é difícil a Anvisa liberar vacinas no nosso país, mas é altamente fácil liberar o uso de venenos, fertilizantes, defensivos agrícolas e agrotóxicos banidos de vários lugares do país. Então, essa ausência de visão integrada é refletida nos rios. A Lei das Águas do Brasil, que institui a unidade de planejamento de recursos hídricos, como a bacia hidrográfica, ela integra a visão ecossistêmica, ela integra esse reconhecimento do papel das florestas e dos ecossistemas no equilíbrio do ciclo hidrológico. Quando a gente quebra isso e quebra as políticas públicas, o resultado é catastrófico. Professor, me parece então que nós estamos diante de uma dicotomia. Ou usamos a água para produzir energia, ou usamos para o consumo humano e para a produção agropecuária, que me parece que são atividades prioritárias nesse sentido, não é verdade? O consumo de água para esses outros usos coletivos, que são abastecimento urbano, agricultura, vai crescer porque a população está crescendo, e não só está crescendo a população, como a gente quer que ela consuma mais alimentos, e alimento precisa ser produzido com água. Então vai faltar água para gerar energia elétrica. Era óbvio que lá no passado nós deveríamos ter construído alternativas para as hidrelétricas para gerar com fontes renováveis. Por que não fizemos? É a pergunta que se faz. Simplesmente pelo seguinte, porque a sistemática do sistema elétrico atual faz o seguinte: cada vez que acontece uma crise hídrica, eles repassam o custo da crise hídrica para a população. Porque tem um conjunto de interesses que tomou de assalto a água no Brasil através das hidrelétricas e que repassa os custos para nós com a maior
disfarçatez. Na crise hídrica de 2014, em São Paulo, e mesmo em 2018, na crise hídrica que nós enfrentamos aqui em Brasília, foi necessário adotar o racionamento de água. E esse ano, vai ser necessário também racionamento de água? A região metropolitana de Curitiba, infelizmente, desde 2020, está enfrentando o racionamento de água, o que é muito difícil, é um problema para a sociedade. E a região metropolitana de São Paulo buscou outras alternativas. Quais foram elas? Implementar políticas que o Congresso Nacional aprovou recentemente, como pagamento por serviços ambientais, reconhecendo a importância daqueles proprietários de área que protegem nascentes, que preservam mananciais, né? E trabalhando as suas políticas públicas de forma integrada, mas, acima de tudo, combatendo o desperdício de perda de água tratada nas redes públicas, nos serviços de saneamento. Nossos grandes rios estão doentes há décadas, mas isso não significa que a gente não tenha políticas públicas eficientes para recuperá-los. Nós não temos tido a vontade política para isso. Então, acho que é extremamente importante agora, que nós estamos no momento pré-eleitoral, né, colocar para os senadores, senadoras, para a sociedade, para os futuros candidatos à presidência da República, que água é uma agenda estratégica. Meio ambiente é uma agenda estratégica, não é uma agenda que empaca o país, muito pelo contrário, é uma agenda capaz de levar o Brasil a uma retomada econômica verde-azul, ou seja, sustentável, que colocaria o Brasil não nessa condição de pária do mundo, mas uma condição de ponta do mundo, como nós ascendíamos lá durante a Eco 92. Nós estamos prestes a organizar Rio Mais 30. São 30 anos desde a Agenda 21. É muito importante que o Senado nos ajude a sociedade brasileira a não aprovar esse projeto de lei de licenciamento ambiental, que é um dispensa geral para o setor elétrico, para setores de alto impacto, nos recursos hídricos, porque depois não vai chorar nem o leite derramado, mas vai chorar pela torneira seca, com certeza. É preciso mudar urgentemente a forma de produzir bananas, a fruta mais popular do planeta. O TR4, um fungo que provoca uma doença sem cura nas bananas, já se espalhou pela Austrália, Ásia, Oriente Médio e África. Chegou também na Colômbia e é uma ameaça à produção de bananas das Américas. Sua ação é devastadora diante da baixa diversidade genética que caracteriza a produção comercial da fruta. Extensas áreas de monocultura com plantas clonadas altamente vulneráveis à doença. A pulverização com agrotóxicos empobrece a biota do solo e cria um ambiente perfeito para a disseminação da praga, uma verdadeira pandemia das bananas. O cultivo de bananas orgânicas e a mistura de espécies numa mesma área de cultivo são estratégias importantes para combater doenças como essa. O que você só via nos filmes de ficção científica pode se tornar realidade em menos de 4 anos. Gigantes como a General Motors, Boeing, Porsche, Toyota e até a brasileira Embraer fazem uma corrida para ver quem lança o primeiro carro voador. Mas a coreana Hyundai parece estar à frente. A previsão é colocar à venda até 2025 o modelo SA1, um veículo com capacidade para 6 pessoas e 100 km de autonomia vai driblar os engarrafamentos usando motores movidos a energia elétrica. O neozelandês Henry Glougheur criou um destilador capaz de converter água salgada ou poluída em água potável. Aquecida pelo sol ao longo do dia, a lona de plástico de baixo faz com que a água pura evapore, deixando para trás sal, micróbios e contaminantes. O vapor de água limpa condensa-se na lona de cima, seguindo para um funil onde é armazenada. A invenção pode ser montada em 30 minutos com materiais de baixo custo e fácil acesso, como lona plástica, garrafas PET
e ripas de bambu. A 10ª Mostra Ecofalante de Cinema acontece de 11 de agosto a 14 de setembro, de forma online e totalmente gratuita. Dedicada aos temas socioambientais, a mostra exibe este ano 101 filmes de 40 países. Para ver os filmes, é preciso apenas se cadastrar no site ecofalante.org.br e acompanhar os dias e horários de exibição de cada filme programado. Preservar a memória das vítimas da Covid-19 em sintonia com o que preconizam as Nações Unidas para essa década, a dos anos 20, designada Década da Restauração de Ecossistemas. Essa é a proposta do projeto Bosques da Memória. E eu converso agora, por videochamada, com Cleiton Lino, um dos coordenadores desse projeto. O Cleiton é também presidente da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Cleiton, explica pra gente melhor então o que é o projeto Bosques da Memória. Esse é um projeto coletivo e envolve várias instituições e aí tem 5 instituições que coordenam. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica faz parte muito ativa dessa coordenação. O projeto Bosque da Memória, ele começou em dezembro de 2020 e com a ideia, a princípio, de plantar 200 mil árvores em homenagem às vítimas. Nós estávamos, na época, com 180 já mil mortos, né? O que importa não é o número de mudas, mas é o envolvimento, o engajamento de pessoas, de proprietários rurais, de prefeituras, de associações de bairro, etc., dizendo: vocês podem fazer esses bosques, prestar essa homenagem, e a gente vai estar numa grande rede nacional. A pandemia do coronavírus mostrou claramente a desarmonia que estamos vivendo entre humanidade e natureza. As crises sanitária, ambiental, econômica, que causam tanta dor, sofrimento e desesperança, são produtos e sintomas desse desequilíbrio. Mas também estamos vendo uma imensa força de resiliência e solidariedade se formar por toda parte. Foi nesse contexto que surgiu a campanha Bosques da Memória. Cleiton, olhando o site do projeto, a gente vê lá uma lista de bosques da memória já implementados, né? Você podia contar pra gente quantos bosques desse já foram criados e, quem sabe, quantas árvores já foram plantadas, né? Vocês têm essa estimativa? São hoje 52 bosques já formalmente, mas tem outros que estão, digamos assim, comprometidos, que ainda não iniciou o plantio. Esse número chega em torno de 65 nesse momento, porque também tem a questão de sazonalidade. Então, em época seca é ruim, então volta a ter um aumento de novos bosques, etc., ou mais plantios a partir de setembro, outubro desse ano, porque começa também o período de chuvas em muitos lugares, então é importante isso para a questão do plantio. Cada árvore plantada presta uma homenagem a uma vítima da Covid-19, né? Mas você me contou também, Cleiton, que árvores já foram plantadas em homenagem, por exemplo, aos profissionais da saúde. E também que uma pessoa que deseja fazer uma homenagem dessas, às vezes ela pode não querer criar um bosque, mas ela pode querer ter uma árvore num bosque já existente para homenagear um ente querido, não é isso? Os bosques abrem essa possibilidade. Por exemplo, o brasileiro que morava na Holanda, morreu lá de Covid. Então, a família aqui queria homenageá-lo aqui, quer dizer, não ia fazer um bosque lá na Holanda, no caso, e nem criar um outro especificamente, um bosque especificamente para isso, mas, ok, ele está plantado e está homenageado ali. Então, tem, assim, às vezes a forma de comunicação varia de bosque para bosque, mas quando vão
por exemplo, as famílias, os colegas, etc., fazer essa homenagem, eles participam do plantio. Normalmente são coisas, por sinal, muito emocionantes, porque é uma celebração mesmo, com um espírito, para alguns, religioso, espiritual, no sentido amplo, tal assim, e às vezes é um alívio, é como que também, assim, para a família falar, nossa, não é, entrou no hospital, nunca mais vi, e vamos esquecer. Não, não é. Existe uma coisa realmente, por isso que é o sentido de memória e é o sentido de homenagem e de celebração. Então, muitos bosques têm a plaquinha com o nome do homenageado ali diretamente naquela árvore. Em alguns outros, tem, às vezes, um número e um QR Code, que a pessoa entra lá no QR Code e tem a lista no site, digamos, daquele bosque específico, e que tem a lista dos nomes associando com a espécie da árvore. Então, ok, a pessoa X está homenageado com esta, que é um ipê amarelo, plantado na data tal. A ideia é que depois do plantio a pessoa possa acompanhar o crescimento daquela árvore, né? É uma maneira de permanência daquele ente querido que já se foi, permanece ali naquela árvore, e a pessoa tem que ter o direito de estar sempre ali acompanhando, não é isso? Inclusive passa a ser um guardião, né, de que aquela árvore está bem cuidada, de que ela está crescendo. Em Capuí, no Ceará, conhecemos um desses bosques da memória, que restaurou uma área de manguezal do município. O Bosque da Memória Verde Vida é uma homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde em Capuí, no Ceará. E também é uma mensagem, simboliza uma mensagem de fraternidade e de solidariedade universal. Já plantamos 350 mudas de mangue, e plantar mudas no mangue ajuda a preservar o ecossistema manguezal, ajuda a preservar toda a sua biodiversidade, especialmente as espécies ameaçadas como o peixe-boi marinho, as aves migratórias, e incide ainda no aumento dos estoques de pesca, peixe, camarão, lagosta, e melhora a vida das marisqueiras, dos pescadores e da comunidade em geral. Na Bahia, no município de Entre Rios, nós conhecemos outro bosque da memória. Estamos dentro aqui de uma reserva da biosfera, no litoral norte da Bahia. O que foi preservado, continua aqui preservado por nós, por todos aqueles que habitam esse lugar. Reserva da biosfera, ela tem o reconhecimento da IBMA e também da Unesco, para que, primeiro, permanecer para sempre essa floresta e reflorestar aquilo que ainda está para ser feito. Dentro desse espaço nós temos também o Bosque da Memória, que eu vou mostrar para vocês. Sou Sônia, sou aqui da Ecovila da Mata, e com essa ação nós estamos preservando a memória daqueles que passaram sofrimento com a Covid-19. Sou Caoni da aldeia Cariri Chocó, sempre cultivando esse amor que existe dentro de cada um da gente. Restauração é um processo contínuo necessariamente. Por quê? Porque nós já ultrapassamos os limites em termos do funcionamento, ou mesmo de habitats, de áreas que são produtoras de serviços ambientais, como água, contenção de solo, etc. A gente tem que ter clareza que a própria restauração pode ser uma base econômica muito importante. Você pode ter cadeias de produção
baseadas na restauração, que nós precisamos, e isso vai ter produção de mudas, plantios, técnicas, estudos, etc. Então, você pode, inclusive, gerar muito emprego. Isso a ONU tem claro, de cadeias de restauração. E sem restauração, nós efetivamente estamos perdidos por causa da mudança climática e por causa da perda da biodiversidade. Cleiton, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o EcoSenado, desejando também que essa entrevista motive a criação de inúmeros outros bosques da memória pelo país, para que possamos seguir restaurando florestas e também trazendo paz ao coração das pessoas abaladas pela perda de entes queridos para a Covid-19. E nós encerramos essa edição do EcoSenado celebrando a Florada dos Ipês, uma marca registrada aqui do Planalto Central do Brasil nessa época do ano. Nossa homenagem também para as vítimas da Covid-19. Tchau, até a próxima edição.